Olá, queridos, a paz seja com todos. Hoje, mais um dia onde eu estou aqui para levar uma palavra direto do coração de Deus para a sua vida. E nesses 3 dias, a gente vai estar junto. Ontem foi o primeiro dia, hoje o segundo dia, amanhã é o último dia. Onde Deus tem colocado no meu coração para fazermos este propósito, orarmos e confiarmos no Senhor, amém? E continuando o que a gente leu ontem, eu quero ler com você Êxodo capítulo 11, do verso 4 ao verso 8, que diz assim: Disse mais Moisés: Assim o Senhor tem dito, à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta com ele sobre o seu trono, até o primogênito da serva que está detrás da mó, e todo primogênito dos animais, e haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve semelhante e nunca haverá. Mas contra todos os filhos de Israel, nem ainda um cão moverá a sua língua, desde os homens até os animais, para que saibas que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas. Meu Deus, que palavra poderosa! Se você não viu o vídeo de ontem, eu vou lembrar para você. Ontem nós lemos Êxodo capítulo 1. Deus deu uma ordem a Moisés. Deus falou com Moisés. E lá no 1 diz assim: E o Senhor disse a Moisés: Ainda uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Depois vos deixarei ir daqui. Ontem Deus falou que traria uma praga sobre o Egito. E essa praga traria liberdade ao povo hebreu. Ontem Deus falou para mim e para você que Ele trará uma praga sobre a nossa humanidade. Ele vai trazer algo sobre a nossa nação. E esse algo já começou a acontecer. Que é este vírus, que é tudo que está acontecendo com a nossa humanidade, com a nossa nação. E assim como Deus enviou, Deus falou para Moisés, Deus fala com os seus profetas, Deus fala através dos seus filhos, dos seus servos. E isso Deus falou ontem. E hoje, nesse segundo dia, Deus fala a Moisés. E Deus fala para mim e para você que à meia-noite o espírito da morte passará pelo Egito. E Deus fala: meia-noite o espírito da morte passará sobre a nação. A partir da meia-noite o espírito da morte passará assolando. Porque Deus tem dito: o povo não me obedece, o povo não me escuta, o povo não quer voltar o seu coração para mim, não quer voltar a sua vida para mim. E o mesmo tratado que Deus fez com aquele povo, o mesmo tratado que Deus fez com o Faraó, o mesmo tratado que Deus fez com aquela nação, naquele tempo, naquele momento, é o mesmo tratado que Deus vem fazer conosco neste tempo, nesta nação, neste momento. Deus deu uma ordem a Moisés e o povo escutava Moisés e obedecia. E aquelas pragas que foram vindo sobre o Egito, a cada praga elas endurecendo o coração de Faraó. E assim está a humanidade hoje. A humanidade está endurecendo o seu coração para a palavra de Deus. A humanidade está endurecendo o seu coração para a vontade de Deus. A humanidade está endurecendo o seu coração para as profecias do Senhor. A humanidade está endurecendo o seu coração para tudo aquilo que é voltado ao Senhor. A igreja está endurecendo o seu coração para o verdadeiro evangelho. A igreja virou as costas para o verdadeiro evangelho. O povo, as pessoas viraram as costas para Deus e para os seus mandamentos, deixando de acreditar, deixando de crer que Deus é o Deus Todo-Poderoso, que Ele tem todo o controle na palma de suas mãos.
Assim como o faraó acreditava que ele era um rei, assim como o faraó acreditava que ele era um mini Deus, assim é a humanidade, assim é os poderosos, assim é os grandes, assim são os grandes pastores, assim são os grandes governantes, os grandes políticos, os grandes poderosos. Acham que o poder que eles têm é maior do que Deus. Acham que o que eles podem fazer pode parar o que Deus tem, o controle de Deus. Mas foi aí que todos se enganaram. Foi aí que todos se perderam. E agora, querido, chegou a hora do tratado. Agora, querido, chegou a hora onde Deus se irou, Deus se levantou. Deus disse chega, Deus disse basta, e Deus permitiu vir o vírus. Mas mesmo depois de um ano que esse vírus veio, a gente olha e vê as igrejas ainda piores do que estavam. A gente vê os governantes piores do que estavam, porque antes eles governavam, agora eles mandam no ir e vir das pessoas. Agora eles mandam na população, agora eles ditam regras. Antes as pessoas acreditavam mais em Deus, se voltavam até mesmo para Deus. Agora não, ficou tudo banal, ficou tudo... As pessoas pensam que o controle desse vírus está na vacina, que o controle desse vírus está no hospital, nos médicos, nos governantes. Mas não está. Quem permitiu, entenda, quem permitiu que este vírus viesse, que tudo isso acontecesse, foi o Deus Todo-Poderoso, porque Ele quer tratar eu e você, Ele quer eu e você, Ele quer consertar a igreja, Ele quer consertar a casa, Ele quer consertar a nação, Ele quer consertar a humanidade, porque, querido, preste atenção numa coisa, se Jesus voltasse hoje, não iria quase ninguém. Ei, é muito dura essa realidade, é muito dura eu como pastora dizer que a igreja hoje é uma grande empresa. A igreja hoje, ela se tornou, meu Deus, um lugar onde existem concorrências de cargo, concorrência de pessoas. A igreja virou uma grande passarela de moda, de desfile, aonde um quer ser melhor do que o outro, aonde um quer aparecer mais do que o outro. Os governantes querem um ser melhor do que o outro, ter mais poder do que o outro. Ei, querido, deixa eu te dizer, esse não é o verdadeiro evangelho. Não é o verdadeiro evangelho, não é o que Deus quer, tá tudo diferente de como Deus queria, de como Deus escolheu você e queria que você fizesse, você fez errado e você fez ao contrário, você banalizou o evangelho, você pregou o falso evangelho. Os governantes pisaram, fizeram coisas que não agradam ao coração de Deus, pisaram nos pequeninos e Ele se irou contra a nação, contra o pecado da nação, contra todo o povo. E assim como Ele fez com Faraó, nas 9 pragas, Faraó não amoleceu aquele coração. E Ele precisou enviar uma praga aonde as pessoas iriam morrer, aonde as pessoas iriam sofrer, aonde as pessoas iriam chorar, sangrar, sofrer. E agora Ele tem dito, agora eu enviarei sobre esta nação a última praga, igual como foi a última praga lá no Egito. Eu enviarei sobre esta nação o choro, a dor, o sofrimento, a perca, vai haver reboliço, vai haver terremoto, vai haver tantas coisas, que pessoas vão morrer, que parentes, entes queridos vão morrer, pessoas desesperadas eu tive. Deus me deu uma visão onde pessoas vinham correndo desesperadas, mas Deus disse que em todo aquele caos ia haver sobreviventes e que os dele estariam guardados e protegidos. Assim como a gente leu aqui no versículo 6, e haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve semelhante, nunca haverá. Esse versículo 6, ele é muito forte. E haverá grande clamor em toda a terra do Egito. Haverá grande clamor em toda a terra
em toda a nação do Brasil. Qual nunca houve semelhante, nunca haverá. Mas contra todos os filhos de Israel, nem ainda um cão moverá a sua língua, desde os homens até os animais, para que saibas que eu sou o Senhor e que eu fiz diferença entre os egípcios e o povo hebreu. Deus manda te dizer nesta tarde, se você obedecer, se você servir, se você clamar, se você entregar sua vida, se você buscar, se você confiar, assim como ele foi com aquele povo hebreu, ele será com você, ele será com sua família. Arrependa dos seus pecados, arrependa das coisas que você tem feito, se arrependa do mal que você tem feito, se arrependa dos seus pecados, se arrependa de tudo aquilo que te afasta de Deus. Deus disse, eu vou fazer diferença, para que todos saibam que eu fiz diferença do meu povo e daqueles que não eram o meu povo, daqueles que não me obedeciam, que não me serviu. Nesta tarde Deus manda te dizer que Ele, quando o anjo da morte passar na meia-noite, quando Deus permitir que o anjo da morte saia sobre esta nação, Ele vai fazer diferença. Quando Ele passar o anjo da morte, que Ele vê os ombrados da sua casa com o óleo ungido, Ele vai dizer, nessa casa há um servo do Senhor. Oh, aleluia! E aí Ele vai passar. Ele não vai entrar. O espírito da morte não vai entrar. O espírito da morte vai só passar sobre a sua casa, sobre a sua família. Ele não vai entrar, o espírito da morte não vai entrar, nem no seu animal, nem na planta, em nada, nada, nada que seja seu, para todos saberem que Deus fez diferença entre os dele, entre os que obedecem, que servem, que buscam, e aquele que peca, que erra. Infelizmente, nós temos que passar por tudo isso. Infelizmente, a humanidade tem que passar por tudo isso. A nação tem que passar por tudo isso. Infelizmente, famílias vão ter que chorar. Pessoas vão ter que chorar. Pessoas vão se desesperar. Mas sabe por quê? Porque lá atrás, quando Deus enviou a praga, as primeiras pragas, a humanidade não deu ouvidos. A humanidade não se atentou, a humanidade não quis dar valor, as pessoas não quiseram dar ouvidos. E quando a gente pensava que tudo ia voltar ao normal, quando a gente pensava que tudo ia passar, Deus disse, agora eu enviarei a última praga, aquela que vai vir e vai abalar com as estruturas de muitas pessoas. Vai abalar com a estrutura de famílias, de cidades, da nação. E quando o anjo da morte passar, aquele que obedece, aquele que busca, aquele que serve, o anjo da morte não passará. Ele vai até passar, mas não vai entrar. Porque ele fará diferença na minha vida, na sua vida. Ele vai fazer diferença com aquele que foi fiel, que serviu, com aquele que foi até muitas vezes pisado por causa do verdadeiro evangelho, aquele que foi excluído, aquele que foi rejeitado, aquele que foi pisado, aquele que sofreu, que chorou, que sempre foi fiel a Deus. Esse Deus separa. Esse Deus diz, ei, nessa casa não, nessa família não, nesse servo não. É isso, é obedecer. Assim como Deus deu a ordem para aquele povo no Egito, Ele dá a ordem nestes dias. Ore, clame, busque, peça, se arrependa, unja a sua casa, unja a sua família, obedeça. E quando Deus der a ordem para que o anjo da morte venha sobre esta nação, nós estejamos guardados e protegidos pelo Senhor. Amém? Hoje é o nosso segundo dia de propósito. Eu convido você que está vendo este vídeo
que assista o outro vídeo que foi gravado ontem, que leia o que Deus tem falado nestes dias. Que a história se repete como foi lá no passado. E agora ela se repete. Mas não porque Deus é um Deus má, como muitos dizem. É porque Ele quer resgatar pessoas. Ele quer abençoar pessoas. Ele quer fazer a nação se endireitar, as pessoas se endireitarem. Ele quer fazer a igreja dele sem mácula, sem pecado, sem poder, sem honra. Ele quer fazer da igreja dele a sua noiva pura para esperar ele. Para esperar ele vir buscar a noiva. Porque se a noiva estiver manchada, se a noiva estiver em pecado, se a noiva estiver impura, se a noiva estiver com alguma coisinha que afaste ela do noivo, quando ele vir, que ele não encontrar a noiva preparada, a noiva não vai. Mas quando ele vier, a noiva tem que estar preparada. É por isso que ele está fazendo tudo isso. Para que a noiva seja sacudida e a noiva venha se preparar para esperar o seu noivo naquele grande dia. Amém? Eu quero orar com você neste momento. Eu peço que você feche seus olhos, que você se ajoelhe, que você fique sentado do jeito que você quiser. Você que estiver no carro, no ônibus, aonde você estiver, feche seus olhos neste momento e receba esta oração profética sobre a sua vida. Porque nestes dias eu estou aqui não para falar o que eu quero, não para dizer o que eu quero, não para fazer o que eu quero, mas trazer uma palavra direto do coração de Deus para a sua vida, para que Ele venha endireitar os seus caminhos e venha lhe guardar e lhe proteger de todo mal. Feche seus olhos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, Senhor. Oh, aleluia, Jesus. Feche seus olhos. Sinta a presença do Senhor. Oh, aleluia, Deus. Eu sinto a presença do Senhor neste lugar. Eu sinto a presença do Papai neste lugar. Oh, aleluia, Senhor. Glória, glória, glória. Sereandare canta, suriandara balaia, sere cantar a balaia, suriandare cantar a balaias. Decida buscar ao Senhor nesta tarde. Decida buscar ao Senhor neste momento. Decida confiar, decida entregar. Recanta suriandarabalaias. Decida querer. Decida obedecer. Decida servir. Decida. Porque eu não posso guardar você. Homem nenhum pode guardar você. Mas o Deus Todo-Poderoso pode guardar você. E Ele tem falado, filha minha, esta humanidade não me escuta, a minha igreja não me escuta, este povo não me escuta, suriandarabalaias. Então eu vou ter que sacudir a noiva, recanta, eu vou ter que sacudir a nação, recanta, rabalaia. Eu vou ter que sacudir, recanta, surianda, sacudir. Eu vou precisar sacudir, eu vou precisar balançar, eu vou precisar para que a minha noiva fique branca como a neve, para que esta nação não gema mais, para que os pequeninos não sofram mais. Eu escutei o gemido do meu povo, diz o Senhor. Eu escutei o choro, o pranto, o sofrimento do meu povo sendo humilhado pelos incrédulos, sendo pisado pelos poderosos.
Eu escutei o clamor do meu pequenino que muitas vezes saiu da minha igreja, Suriandare canta, porque o que era meu, que deixou se corromper, humilhava os meus pequeninos dentro da minha igreja, Areanda Suricanta, Xerecalabalaias. E agora chegou o tempo da prestação de conta. Mas assim como eu fiz com aquele povo, assim como eu fui com aquele povo lá no Egito, eu serei com você. Eu serei com você que foi fiel a mim. Eu serei com você que foi pisado, humilhado. Eu serei com meus pequeninos. Eu serei com aqueles que fizeram aliança comigo há muitos anos atrás. Eu serei com aquele que tem aliança, com aquele que nunca me deixou, que aquele que nunca me abandonou, mas que sempre me serviu, sempre me buscou e sempre obedeceu. E você aí que está escutando, que ainda não conheceu esse Jesus, que ainda não conheceu esse Deus, mas que sabe que precisa dele, aceite ele agora, se arrependa dos seus pecados e ele vai escrever uma nova história na sua vida, na sua família. Ele vai te livrar, te guardar e te proteger. Ele vai proteger a tua casa quando o anjo da morte passar. Ele vai proteger a tua família, os teus, quando o anjo da morte passar. Mas creia apenas nele, sirva apenas ele, confie apenas nele. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória seja dada a ti, Senhor. Querido, é muito forte tudo que Deus tem para fazer. É tão doído, é tão sofrido. Mas chegou um tempo onde Deus precisou se levantar desta maneira. Porque já não dava mais para continuar do jeito que estava. E Ele quer a noiva dele, branca como a neve. Ele vai fazer um tratado. Ele vai fazer algo que para muitos vai ser choro, vai ser morte, vai ser tristeza, mas ele precisa, para endireitar os caminhos tortuosos, ele precisa fazer tudo isso para endireitar tudo aquilo que estava errado. Ele precisa, mas não fique com medo, apenas confie. Apenas obedeça. Apenas faça a vontade dele. Escute os profetas. Escute os profetas. Dê ouvido para os profetas. E depois que a última praga vier, depois que esse anjo da morte passar, nós vamos cantar o hino da vitória. A igreja vai cantar o hino da vitória. A nossa nação vai cantar o hino da vitória. Mas agora é o tempo do tratado. Não fique com medo, diz o Senhor. Se mantenha firme. Apenas ore, busque, obedeça, confie e unja a sua casa. Amém? Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe a sua vida. E amanhã, às 18 horas, o nosso último dia dos 3 dias. Compartilhe este vídeo. Ele vai alcançar a vida de muitas pessoas através deste vídeo. Não deixe de compartilhar. Curta, comente, dê o like. Fale o seu testemunho. Amanhã eu aguardo por vocês, amém? Que Deus abençoe, guarde, proteja todos, em nome de Jesus. Um beijo no coração.